E aí, aluninha querida, fala, aluninho querido do meu coração, como é que você está? Tá de boa? Tá de boa? Espero que sim. Bora lá fazer mais uma questãozinha? Dá uma olhada nessa questão da Unicef Paraná. Uma questãozinha aí que cobra bastante coisinha aí da gente sobre funções. Na verdade, foi meu aluninho querido do coração de Londrina, o Michel, que pediu para eu dar uma força nessa questão. Eu falei, vamos colocar aqui no canal. Deixa eu fazer um convite ou um alerta, sei lá, antes de a gente resolver essa questão. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho lá, porque se você se inscreve no canal, ativa o sininho, você recebe notificações de vídeo como esse, que tem vestibular, tem Enem, tem concurso público, raciocínio lógico matemática, tem bastante coisa lá no canal, aqui no canal. É, e isso pode te ajudar de alguma forma. E você é o primeiro ou a primeira a receber a notificação, beleza? Olha só o que diz a questão, então. Analise o gráfico a seguir das funções f e g, que leva funções em reais, ou seja, não temos restrição nenhuma. Responda as questões de 2 a 5. Essa aqui era a questão 3 dessa prova. Com base no gráfico, atribua V para verdadeiro, o F falso. As afirmativas a seguir tem 5 afirmativas, depois, clássico, né, B e F, verificar qual é a alternativa correta, com a sequência de cima para baixo. Então, perceba que nós temos uma função f, a função f é esta parábola, que tem concavidade para cima, intercepta o eixo y aqui ó, no y igual a 1, e nós temos uma função g, que é uma função afim, uma função crescente, né? Uma reta, beleza? Intercepta no x no menos 3, no y igual a 3, temos um ponto de interseção aqui, ó, destacado entre a parábola e a reta, ponto C de coordenadas 2 e 5, não temos as coordenadas do outro ponto, beleza? Você vê que nós temos coordenadas de alguns pontos, né? Nós temos uma parte achurada, mas não se preocupe, a gente vai focar aqui na questão de número 3, beleza? Então, a primeira coisa que ele fala aqui para a gente é a distância entre os pontos A de coordenadas menos 4 e o y aqui eu tenho que calcular na função g, ó, quando x é menos 4, e c, coordenadas 2 e o y eu vou calcular na função f quando x é igual a 2, ele está falando que é 6 raiz quadrada 2 unidades de medida. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é, se ele está falando g de menos 4, eu vou olhar aqui para a função g e vejo que eu tenho uma expressãozinha, né? Ó, g de x igual a x mais 3. Então, se eu calcular aqui g de menos 4, ó, opa, eu pulei sem querer querendo, eu pulei de novo. Eu sou muito bom, né? Cara, quando eu vou errar duas vezes a mesma coisa. Eu vou calcular aqui, ó, o g de menos 4, onde tem x eu vou colocar menos 4. Então, você está vendo que eu estou copiando ali porque não tem o x, ó. E na parte do x agora, já que eu quero calcular o menos 4, vamos colocar aqui o menos 4. Onde tem x ali, ó, eu coloco menos 4. Ou seja, o g de menos 4, ele vai ficar menos 4 mais 3, que é menos 1. Então, o g de menos 4 vai dar menos 1. Então, na verdade, este valor de y aqui, ó, é menos 1. Então, tem coordenadas menos 4 e menos 1. Já vou mostrar para você no plano cartesiano. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a função f, ó. Vou ter que calcular este f de 2. Então, eu vou vir aqui agora, então eu vou mudar minha cor aqui para não te confundir. Eu vou vir aqui agora na função f, beleza? E na função de f eu vou calcular f de 2, que é o que está indicando ali na afirmativa. Vou fazer isso aqui, ó. F no lugar do x eu vou colocar 2, já escrevo isso, então vai ficar no lugar do x o 2, então vai ficar vezes x ao quadrado, 2 ao quadrado. Deixei estruturado ali para você. Então, ó, no lugar do x eu vou colocar o 2, e aqui onde tinha x eu coloquei 2. E 2 ao quadrado que é 4, né? E 4 mais 1 é 5. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5, então a gente descobriu que f de 2 é igual a 5. Então, coloca aqui, ó, f de 2 é igual a 5, seria a coordenada y. Beleza. Então, aqui você já pode estar pensando em geometria analítica, e você não está errado, né, pensar em geometria analítica, porque eu estou calculando distância entre pontos, mas é que nem precisava, porque se você enxergasse aqui, ó, um triângulo retângulo, veja que este ponto aqui é de coordenadas, lembra que aqui é menos 1, né? Então, x é menos 4, y é menos 1, seria exatamente este ponto aqui, o ponto A. E aí eu tenho o ponto C, o f de 2 deu 5, né? Então, C tem coordenadas 2 e 5, exatamente isso aqui. Ó. E para calcular a distância entre esses dois pontos, eu vou enxergar esse triângulo retângulo aqui
E eu tenho a medida dos catetos. Então, se você observar bem aqui, ó, eu vou até dar um nome aqui, já que ele pôs A e C. Deixa eu ver se não vou estar fazendo nenhum equívoco. Não, né? Eu vou colocar um B aqui, então. Vou colocar um ponto B. A distância entre A e B, ele vai do x igual a menos 4 até o x igual a 2. Então, aqui nós temos uma distância de 6 unidades. E se eu fizer a mesma coisa aqui do ponto B para o ponto C, vejo que ele vem do y menos 1, do y menos 1, né? Até o y5. Então, a distância aqui também é de 6 unidades, ok? Se você observar bem, já que ele é um triângulo retângulo e aqui são os catetos e o ângulo formado entre eles é de 90 graus, isso aqui na verdade é como se fosse um pedacinho de um quadrado e esse aqui é a diagonal de um quadrado se eu complementasse ele aqui. E aí você podia usar isso a seu favor. Se não, não tem problema, eu quero a distância entre os pontos, eu chamo a hipotenusa aqui de D, ó, e aplico o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras vai me dizer isso aqui, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado são 2 vezes o 6 ao quadrado. Na hora que eu for fazer a raiz quadrada lá do outro lado, vai ficar D igual a 6 raiz quadrada de 2. Ou seja, esse primeiro item, sim, essa primeira afirmação aqui, ela é verdadeira. Beleza? Então, a ideia de enxergar triângulo aqui, eu acho que triângulo retângulo aqui, eu acho que ficava mais fácil, ok? Aí ele pede pra gente, aliás, deixa eu falar um negócio importante para você que eu sempre falo nas minhas aulas e acho importante a gente conversar aqui também. Sempre que você começar a resolver parcialmente uma questão desse tipo, principalmente essas que têm afirmativas, verifique lá as alternativas se já dá para eliminar alguma coisa. Opa, aqui já dá para eliminar a letra D e a letra E que está dizendo que a primeira era verdadeira. E aí, quando a gente fizer essa afirmação 2, veja que é necessário porque tem na letra A como verdadeira, na letra B falso e na letra C verdadeira. Então, a gente vai fazer de boa isso aí. E essa afirmação 2, essa segunda afirmação aqui está dizendo, existe um x que pertence ao domínio da função f, que é a parábola, tal que a função f assume um valor zero. A função f assumir um valor zero, nós estamos falando de raiz. E para ser raiz, necessariamente tem que interceptar, tem que cortar o eixo x. E veja que a parábola não intercepta, não corta, ela está totalmente acima do eixo x. Isso quer dizer que nesta parábola em si, ela não possui raiz real. Não possui raiz real. Se não possui raiz real, f de x ali sempre vai ser diferente de zero. Ok? Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. E se essa afirmação aqui ela é falsa, eu já consigo também eliminar a letra A da nossa vida aqui acadêmica neste momento. Beleza? Então, a nossa alternativa correta vai ser a letra B e a letra C. Veja que eu fiz menos da metade da questão e eu já consegui ficar em dúvida entre duas. Tá? Fazendo a terceira aqui, a gente vai conseguir responder. Ó. Beleza? Porque numa é verdadeira e na outra é falsa. Então, assim, geralmente nessas questões que temos afirmativas, nós não precisamos fazer ela por completo. Né? A gente faz ela parcialmente, a gente já consegue responder. A gente tem que usar isso a nosso favor. Ele está falando aqui, ó, para todo x no intervalo fechado de menos 1 até 2, vale que a função g de x é maior ou igual a f de x. Então, o que seria esse intervalo fechado? Estou destacando aqui para você. Do menos 1 até o 2, eu quero que você olhe para a função g. A função g é essa reta aqui. Deixa eu voltar aqui para baixo. Isso. Essa reta aqui. E eu quero que você olhe para a parábola. E eu quero que você perceba que a parábola, neste intervalo aqui, sim, ela está abaixo ou intercepta essa reta. Ou seja, a função f é menor ou igual à função g de x. Como a função g, a reta, está acima ou tem pontos de interseção aqui com a função f, quer dizer que sim, a função g é maior ou igual à função f. Então, essa afirmativa aqui ela é verdadeira. E só com isso aqui, ó, a gente já conseguia responder a questão, lembra que eu comentei com você, né? Porque eu já consigo identificar ali como alternativa correta a letra B. Ok?
Beleza, vamos terminar isso aqui porque nós vamos treinar, né? A gente precisa discutir isso aqui porque quem sabe numa próxima aí você precisa dessas outras informações. Nessa afirmativa 4 está dizendo que as retas de equações y igual a menos 2x mais 3 e y igual a x mais 3 são perpendiculares. Sempre quando ele fala assim das retas serem paralelas ou perpendiculares, você vai olhar para o coeficiente angular. Quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Nas perpendiculares, os coeficientes angulares são opostos, ou seja, troca o sinal, e um é o inverso do outro, troca a posição ali, numerador com denominador. Então, se a gente olhar para esta primeira reta aqui, ó, o coeficiente angular é quem está multiplicando o x. A equação já está na forma reduzida, né, o y isolado. Então, eu tenho que o coeficiente angular, vou chamar de m1, é igual a menos 2. E aí, se você observar na outra reta, quem é que está multiplicando x? Não tem nada, ou seja, está oculto aqui o 1. Ó. Então, eu vou chamar de m2 igual a 1. Para serem perpendiculares, os coeficientes angulares têm que ser opostos, mas tem que ser um inverso do outro. Ou seja, o m2 tinha que ser 1 sobre 2, ou o m1 tinha que ser igual a 1. Então, eles não são perpendiculares. Aqui também não são paralelas, tá? Porque para ser paralelas tinham que ser iguais. E aí a gente está confirmando ali o que a gente já tem na letra B como falso. Na última afirmativa, eu tenho ali ó, que o domínio da função f, ele está comparando, ele está pegando o domínio da função f, o domínio da função g, está falando da interseção entre os dois. Interseção é o que há em comum. Só que assim, ó, quando ele falou de domínio da função, o domínio da função está aqui, ó, antes da setinha. Então, o domínio da função pode ser qualquer valor real, não tem restrição nenhuma. Tá? Não tem restrição nenhuma. O que às vezes poderia gerar alguma discussão aqui nessa questão é isso aqui é uma reta sim, porque está indicado na condição aqui de existência do domínio contra domínio, mas essa bolinha fechada não está delimitando a reta aqui no lado esquerdo também. Poderia gerar uma discussão, né? Mas aqui no lado direito tem um pedacinho da reta passando, né? Demonstrando que ela cresce infinitamente. Mas mesmo que tivesse uma limitação aqui no domínio a partir do menos 4, veja que o domínio seria maior ou igual a menos 4 na reta, na função g, só que aqui na parábola não existe nenhuma delimitação, então ele vai infinitamente lá para cima essa concavidade. Tá? Então, o ponto ou a região de interseção entre esses dois domínios no eixo x seria maior ou igual a menos 4. Mas aqui eu vou considerar o que nós temos indicado no enunciado, que são todos os reais. Então, se o domínio da função f são todos reais e o domínio da função g também são todos reais, a interseção vai ser o próprio conjunto dos números reais, não só o zero. Tá? Talvez quiserem induzir a gente ao erro aqui, ó, né, por esse ponto que está sendo indicado. Né? Mas, de qualquer forma, essa afirmativa aí, ela é falsa. Beleza? E a gente consegue confirmar aqui, ó, a alternativa correta, a letra B que eu já tinha marcado para você. Beleza? Michel, dá uma olhada aí, ver se ficou claro. Para você que está vendo o vídeo também, por favor, não esquece aí de curtir, de compartilhar com o amigo, de me dizer se ficou boa, se não ficou boa, se tem alguma dúvida e se eu estou ajudando de alguma forma. Enfim, deixa eu estar também feliz, né? Escreve aí para mim. Né? Seu carinho. Tchau, até a próxima.